Paz, Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal Praticando Teologia. E nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o que é teologia. Vamos trazer uma definição sobre o que é teologia. Tudo bem? Quando a gente fala em teologia, a gente está falando em um estudo teológico. A gente está falando em um estudo sistemático da Bíblia. Antigamente, a palavra teologia era uma palavra muito... que as pessoas tinham um pensamento errado no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, mas graças a Deus isso tem mudado. Hoje as pessoas têm estudado teologia, têm valorizado teologia e realmente têm estudado e trago uma definição correta de teologia, porque quando se falava teologia, antigamente a definição que tinha de teologia era uma definição errada, não era uma definição certa, né? Mas hoje muitas pessoas estão realmente sabendo qual é a definição certa da teologia. Mas qual a definição que eu gostaria de trazer para esse vídeo, para vocês? Teologia é uma ciência que se dedica a estudar a Bíblia. Então, quando a gente fala de teologia, a gente está falando de uma ciência que tem por objetivo estudar a palavra de Deus. Tudo bem? É sistematizar as doutrinas bíblicas. Lembrando que toda teologia, pelo menos a nossa teologia cristã, ela é uma teologia baseada na palavra de Deus. Ela é uma teologia que tem base bíblica. Toda teologia, ela tem que ter uma base bíblica. Ela tem que ter fundamento dentro da palavra de Deus. Então, no contexto cristão, a teologia busca compreender e sistematizar o que a Bíblia ensina sobre Deus, a criação, a humanidade, a salvação e dentre outros assuntos centrais da fé. Então, a teologia ela busca compreender aquilo que a Bíblia diz e sistematizar esses assuntos bíblicos. Então, a teologia ela se dedica a estudar a palavra de Deus em compreender aquilo que a Bíblia revela, em compreender aquilo que a Bíblia diz e sistematizar de uma forma organizada as doutrinas bíblicas para que a gente possa compreender de uma forma um pouco mais melhor. A teologia busca compreender as doutrinas bíblicas. Ok? Então, a teologia ela busca compreender, entender as doutrinas bíblicas e sistematizar esse estudo, sistematizar esse assunto para que a gente consiga entender, estudar de uma forma melhor. A teologia e o estudo bíblico são fundamentais para entender a fé cristã, né? Mas é o Espírito Santo que aplica essa verdade em nossos corações e nos transforma. Então, todo teólogo ele tem que estudar teologia, né? Porque se é teólogo, logo estuda teologia, tem um conhecimento aprofundado daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia ensina. Só que o teólogo ele também precisa ter a presença do Espírito Santo na sua vida. Uma vida santificada. Tudo bem? Então, não apenas o teólogo, mas qualquer pessoa tem que ter o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, mas também tem que ter a unção e a presença do Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Existe uma definição que diz da seguinte forma e da seguinte maneira. Se alguém estuda muito a Bíblia, estuda muito a teologia, mas não ora, não jejua, não se santifica, vira apenas um intelectualista, uma pessoa intelectual que sabe muito, que entende muito. Como, por exemplo, os mestres da lei, os fariseus, os escribas, saduceus, eram pessoas que sabiam muito, que entendiam muito, que realmente eram pessoas intelectuais, que realmente tinham conhecimento, que entendiam da lei de Moisés, né? Mas eles não tinham a unção, a presença do Espírito Santo. E por outro lado, alguém que ora muito, que tem muito poder, que tem muita unção, mas não tem estudo, é alguém que vira muito fanatista ou muito espiritualista. Então, tem que ter esse equilíbrio entre o estudo bíblico,
o estudo teológico e a oração, a unção, o jejum. Então, a melhor definição para o que é teologia é que a teologia é uma ciência que se dedica a estudar a Bíblia, né? A teologia busca compreender as doutrinas bíblicas. Então, nós temos essa definição. E, claro, que a teologia ela é muito importante para as nossas vidas, para o nosso conhecimento. E outra definição que eu gostaria de esclarecer nesse vídeo é que a teologia ela não está separada da Bíblia. Talvez muitas pessoas tentam ver que existe uma separação entre a teologia e a Bíblia. A Bíblia está separada da teologia, mas não existe essa separação. A Bíblia é teologia e a teologia é a Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você está estudando a Bíblia, você está estudando teologia. Você está fazendo teologia. E quando você está estudando teologia, você está estudando a Bíblia. Então não existe essa separação, né? Talvez muitas pessoas pensam, eu vou estudar apenas a Bíblia e não preciso estudar teologia. Eu fico apenas com a Bíblia e com o que a Bíblia diz. Mas menos sabe essa pessoa que, quando ela diz isso, ela está estudando teologia. Porque se você estuda a Bíblia, você está fazendo teologia, você está estudando teologia, né? Claro que a palavra teologia não está na Bíblia, foi surgir ali ao decorrer da história da igreja, o termo teologia surgiu. Porém, a gente tem o conceito de teologia na Bíblia, da mesma forma que a palavra trindade não se encontra na Bíblia, mas o conceito está na Bíblia. Tudo bem? Então, esse vídeo era para esclarecer, né, sobre esse assunto, e os demais vídeos que eu vou estar trazendo vão ser bem vídeos informativos, né? E gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like, que eu vou estar trazendo aqui muito mais vídeo, assuntos bíblicos, teológicos, para o seu conhecimento. Sempre quando assistir os nossos vídeos, os vídeos do canal Praticando Teologia, pegue um papel, uma caneta, um caderno e faça anotações, porque não serão apenas vídeos, serão videoaulas, aulas onde eu vou estar trazendo conteúdo bíblico e teológico para o seu conhecimento, para o seu aprendizado, para que você cresça cada vez mais na palavra de Deus e venha entender cada vez mais da teologia também.